bem, chegamos ao ponto culminante de nosso programa. Aqui está a palavra do Senhor para nossa meditação, como está escrito na palavra de nosso Pai Celestial, João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vida do cristão. Ser cristão não é ter apenas uma religião, é ter um relacionamento vivo com Cristo. É uma vida nova, de dentro para fora, saindo lá do coração, da alma, aquele desejo de estar conectado com Deus através da fé. A vida do cristão começa com um novo nascimento. Foi o que Jesus disse para Nicodemos. Respondeu: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não é mudar de igreja, é nascer de novo. Paulo chegou a comentar, falando na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, dizendo: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você já parou para meditar quando a gente está em Cristo? A mudança de alguém quando aceita Cristo de verdade? Aquele bar que ele andava, ele não anda mais. Aquele jogo que ele jogava, ele já não joga mais. Então, tudo é mudado. O caminho dele agora é o caminho do templo, onde a igreja se reúne. Aí, meus irmãos, é uma nova criatura, uma nova pessoa, que tem como característica da vida do cristão a vida de dependência, conforme João 15, versículo 5. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, o cristão ora, busca, depende. Essa é a situação, são suas dependências, suas características de uma vida cristã. É que ele depende de Cristo, ele ora ao Senhor, ele busca a presença de Deus e fica dependente do Senhor. Não vive na força do braço, como muitos vivem. Pelo contrário, a sua vida é de oração. Vida de santidade. O apóstolo Pedro chegou até falar no capítulo 1, versículo 15 e 16, na sua primeira carta: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Esta é a palavra do Senhor, e diz: separado do pecado, separado para Deus. É luta diária, é uma luta constante, sempre lutando para estar longe do pecado e mais próximo do Senhor. Em Romanos capítulo 6, versículo 11, o apóstolo Paulo chegou até a dizer: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus. Aleluia, glória a Deus. Quer dizer, a gente sempre está vivo na presença de Deus, mas no pecado a gente já é como uma pessoa que já faleceu, que já morreu, que não tem mais aquela prática, ainda que mesmo vivendo na carne, como nós vivemos ainda, e chegue até o desejo, mas nós cortamos, tiramos lá do fundo da nossa alma esse desejo, porque agora nós temos de considerar-vos mortos para o pecado e sempre vivo para o nosso Deus. É o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 11. Então, nessas características, a vida de palavras e oração. Nos diz também lá em Atos capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Essa é a vida do cristão, uma vida de paz, de santidade, de perseverança, na doutrina do Senhor, através dos apóstolos, e na comunhão com os irmãos, no partir do pão, nas orações. Jesus nos mostra também, dando exemplo em Mateus 4:4, a oração é a respiração.
Ali, quando Jesus disse para o inimigo de nossas almas: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, meus irmãos, amigos, a Bíblia é o alimento, deixando bem claro que depois de toda aquela conversa, os anjos de Deus chegaram com alimento para o Senhor Jesus, depois de 40 dias de oração. A vida de fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23, diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. Ou seja, o mundo não lê a Bíblia, o mundo lê a sua vida. Você conhece esse termo? O mundo não lê Bíblia, o mundo está aí nas suas práticas, estão todos praticando o pecado. Agora, o mundo lê a sua vida. Ele começa a observar, diz que é cristão, olha a vida dele, olha por onde ele anda, o que ele está falando ali, o que ele está fazendo ali naquela casa. Então sempre eles estão lendo a vida daquele que é cristão. O fruto prova que você é de Cristo. João 13:35 prova, porque as suas palavras, as suas atitudes, o que você faz é para agradar a Cristo. Então a sua vida produz frutos, e frutos que permaneçam, fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz e longanimidade. Porque a vida de propósito do crente também, conforme Efésios 2:10, está escrito na palavra, dizendo: porque somos feituras sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, meus irmãos, Deus tem obra para você fazer, servir, ganhar almas, glorificar a Ele. Foi exatamente para isso que o Senhor Jesus veio a essa terra, para nos comprar, retirar nossas vidas das trevas e nos levar para o céu. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos testemunhar, vamos falar para todos que nós temos um Cristo que muda a vida da gente. Porque é o que eu disse, o mundo lê a sua vida, o mundo não lê Bíblia, o mundo quer ouvir de você palavras verdadeiras, atitudes de homens de Deus, porque são características da vida cristã, as lutas da vida do cristão, contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Contra a carne, nos diz lá em Gálatas 5:17, porque a carne luta contra o Espírito. Então, uma decisão diária de crucificar a carne, é o que nos diz na palavra de Deus. Nós temos que estar sempre vigiando, como Jesus disse, vigiar e orar, para que a gente não caia em tentação. Isso aí é contra a carne. Agora, contra o mundo. 1 João 2:15, o apóstolo João, irmão de Jesus, escrevendo na sua primeira carta, ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque alguém ama o mundo, se alguém ama, o amor do Pai não está nele. Então, meu irmão, isso é a coisa que é bem nítida contra o mundo. O homem não tem que estar se conformando com esse mundo, como disse Paulo, Romanos 12, em que nós temos que nos apresentar diante de Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, não aceitando as coisas desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Contra o mundo. O homem de Deus, que tem suas características como filho de Deus, ele tem que estar contra a carne, contra si mesmo, os seus desejos carnais, contra o mundo e contra o diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11, o apóstolo Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para ficar bem forte e contra o inimigo de nossas almas. Irmão, tem três coisas que a gente observa aqui, as lutas da vida do cristão, para que a gente possa andar com Cristo. Tem que ficar contra si mesmo. Jesus disse: quem não negar a si mesmo não pode ser o meu discípulo. Temos que negar a nós mesmos, a nossa carne, os nossos desejos carnais. Temos que estar contra o mundo, os nossos desejos, as nossas convicções do mundo, temos que deixar tudo de lado. E também contra o diabo, que está aí rangindo os dentes contra nós. Por isso nós temos que estar sempre, meus amados irmãos, buscando no Senhor
aquele revestimento de toda a armadura de Deus para que a gente possa estar forte. Você já parou para meditar em um vaqueiro? Quando ele vai para o campo, ele não pode ir sem aquela couraça, senão ele não pode entrar na mata de espinhos, onde ele pode se ferir. Mas ele indo com aquela couraça, ele está protegido. Então é a mesma coisa, nós temos que estar revestido com o poder de Deus, para que a gente possa enfrentar as armadilhas do inimigo, entrar e sair como vitoriosos no nome de Jesus, repreendendo e desfazendo a obra dele no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas as boas notícias, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4 está escrito: o Senhor nosso Deus é maior, ele tem poder sobre todas as armadilhas, tudo aquilo que o inimigo forja contra nós. Porque, meus irmãos, a promessa para a vida do cristão, conforme João 10:10, é que Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É o que Jesus diz. Não é a vida parada, é vida cheia do Espírito. É paz no meio da luta. Filipenses 4:7, no meio das dificuldades, das turbulências, nós temos paz. É alegria no meio da dor. Alguém está doendo, alguma coisa na sua vida, no seu coração, sentindo aquele aperto, mas mesmo assim, ele está com alegria, porque tem o Espírito Santo no seu coração. É também vida de esperança, conforme Romanos 15, versículo 3. Ou seja, não é uma vida parada, é uma vida cheia do Espírito, é uma vida cheia de paz no meio da luta, é uma vida cheia de alegria no meio da dor, é uma vida cheia de esperança certa no meio das dificuldades, do ostracismo que o mundo mostra. O resumo em 3 pilares: primeiro, crer; segundo, crescer; terceiro, servir. Vida do cristão. Primeiro, ele tem que crer, como está escrito em Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo. É o que está nos mostrando que nós temos que mudar de vida através de nossa fé. Porque quando a gente crê, a primeira coisa é ser batizado. Depois que desce as águas, que é batizado, você se tornou um novo membro da igreja e do corpo de Cristo. Então, depois de tudo isso, você crê, foi batizado, você tem que crescer. Segundo Pedro 3,18 nos diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é crescer, é andar com Cristo, é não se mover, não se sentir mal no meio das tribulações, porque você confia em Cristo, tem o seu crescimento na sua fé, no entendimento, e através de todos esses aparatos dados por Deus, essa graça do Senhor, você vai vencendo e jamais será um perdedor. Pelo contrário, em tudo isso, como disse Paulo, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E aí vem aquela parte de servir. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ou seja, nós temos também que servir, nós temos que trabalhar, nós temos que lutar pelo trabalho de Deus. Mostrar às pessoas, eles estão sempre lendo a nossa vida. Ele não lê Bíblia, como já falamos, mas ele lê a nossa vida, ele olha para nós. É necessário que você mostre a essas pessoas que estão olhando para você, lendo a sua vida, observando os seus passos. Você mostre para ele que você está firme com o Senhor e que o Filho do Homem não veio simplesmente para ser servido, mas para servir. Se ele veio para servir, sendo Deus, nós somos seus filhos e estamos aqui para servir também como servos do Senhor. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, aqui temos esta palavra para você guardar. Como Paulo falou, ser cristão é Cristo vivendo em você. Cristo vive na sua vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele disse: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando Cristo vive em nós, já não vivemos mais a nossa vida como anteriormente vivíamos,
no mundo do pecado, no mundo da orgia, no mundo da obscuridade. Pelo contrário, agora vivemos guardados por Deus, porque acreditamos, descemos as águas, vamos crescer no conhecimento e agora vamos servir. Irmão, viver essa vida cansa às vezes, mas nunca decepciona. Qual parte da vida cristã você quer aprofundar mais agora? No conhecimento, na santidade, na oração, no serviço, na batalha espiritual? Então aceite de verdade essa palavra. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Aceite a viver uma vida de oração, aceite a servir ao Senhor, uma batalha espiritual que você vence tudo, porque nós estamos falando de quê? Da vida do cristão, a vida de quem está amando e servindo ao Senhor. Que Deus, na sua infinita misericórdia, venha nos abençoar hoje e sempre. Querido Deus e Pai que está no céu, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar todos aqueles que estão à nossa escuta, de uma forma maravilhosa. Te peço e agradeço, em o nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Você que ora, diga amém, em o nome de Jesus, o nosso Salvador.